Bem-vindos a mais uma live sobre temas relevantes em LGPD e segurança cibernética. Hoje o nosso tema é sobre avaliação de maturidade em cybersecurity. É um tema bastante atual, principalmente considerando esse assunto de que a cybersecurity é cada dia mais um assunto dos altos executivos, um assunto que deixou de ser apenas uma questão técnica e ocupa agora pauta e item importante na agenda dos executivos. O próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, lançou um curso específico sobre cybersecurity para conselheiros. O conselho precisa ter essa conversa mais executiva, como principalmente os conselhos, né? É um risco estratégico. Nós tivemos recentemente alguns ataques e problemas cibernéticos que afetaram não exatamente a tecnologia, o servidor, o hardware, né? Mas impactaram diretamente negócios das organizações, né? Então, principalmente, considerando que o mundo está cada vez mais digital, a própria Europa agora está desenvolvendo algumas regulamentações que visam exatamente criar o que eles estão chamando aí dessa resiliência digital, uma resiliência organizacional para que as empresas no seu mundo digital, aí no seu metaverso corporativo, consigam sobreviver a esses problemas que acontecem. E é onde surge, então, a nossa ideia, e falando um pouquinho sobre a questão aí da maturidade, né? Buscando, resgatando o nosso conceito que vem lá do CMM, né? Do modelo de maturidade que foi desenvolvido lá nos anos 80 para o desenvolvimento de software, né? Envolvendo Carnegie Mellon, e até hoje eu diria que esse modelo de 5 níveis ainda é utilizado, né? Onde a maturidade, ele dentro de uma visão de processo, de uma jornada, ele mede, na verdade, não só como um ponto de partida, mas ele consegue criar um vocabulário comum e uma forma de você identificar o quanto você está, vamos dizer assim, maduro ou capaz ao longo dessa jornada, né? Então, hoje é muito comum a ideia de que a avaliação de maturidade, de uma certa forma, mede a capacidade da empresa ou da organização em relação aos seus processos, né? E aí, essa pesquisa que veio do site do CMM, né, ele indica que metade das empresas praticamente não possuem processos padrão implementados, né, o que é uma preocupação grande. Então, la garantia sodiou, né, muitas vezes esse processo significa que nós estamos altamente dependentes das pessoas e vai evoluindo aí em relação a ter um processo planejado, um processo onde você consegue estabelecer metas e, principalmente, a questão de indicadores e medição desse nível de maturidade. Algumas réguas de avaliação de maturidade foram criadas com algumas metodologias, mas, na essência, o que a gente tem aí, utilizando como referência o modelo do Carnegie Mellon, esse modelo de 5 níveis, né, onde, claro, existem situações que a empresa está no zero, e aí não tem nem conversa, né? Mas, basicamente, você parte lá de um estágio inicial, você tem que ter um estágio mínimo ali, onde os processos estão definidos, né, e as pessoas conhecem, e você tem lá na ponta um caso ótimo, onde você calibra o seu nível desejado naquele processo. Nem todo processo precisa caminhar para o seu nível máximo de maturidade, né? Então, isso é uma estratégia, vai depender da condição, da situação de cada organização. Mas essa jornada, principalmente considerando aí a ideia de você ter uma maturidade mínima em segurança cibernética, eu conversava essa semana com uma executiva da área de seguros, né? E ela me relatou que de cada 10 apólices que são requisitadas para essa seguradora, apenas 4 apólices são aprovadas, né? Ou seja, 6 apólices são reprovadas porque o nível mínimo de segurança que se exigiria para fazer um seguro cibernético, ele não foi atendido, né? Então, o próprio conceito da maturidade mínima de segurança, ela é importante, não só para a gente poder garantir a gestão no nosso dia a dia, como principalmente para fazer essa demonstração para entidades externas, né? Então, quais são os benefícios de fazer a avaliação de maturidade? Primeiro, definir claramente um modelo para definir essas capacidades, qual é o modelo de referência, criar essa linguagem comum, né? E a partir dessa linguagem avaliar cada processo ou cada área da empresa em relação a esses níveis, e aí definir metas para que se atinja ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo, níveis mais maduros de cada um desses processos, né? Claro que todo no foco da segurança da cibernética, tudo isso é apenas o início, né? Precisamos monitorar essas ações. Sendo um pouco saudosista aí, os mais antigos, né?
O pessoal coloca no chat aí quem é que já trabalhou com Checkup Tool, né, da Módulo, há 20 anos atrás, quando a gente lançava a versão do Checkup Tool, né, a gente lançava também um conceito de Security Checkup. Né? O Checkup Tool era uma ferramenta altamente automatizada para que você pudesse fazer uma avaliação rápida da sua segurança. E é curioso nessa história, né, porque quando a gente começou a exportar esse folder aí, é um folder internacional, um dos nossos grandes clientes internacionais e que utilizou o Checkup Tool, ele dizia, olha, o sistema é fantástico, mas esse nome Checkup Tool, né, foi aí que nós mudamos o nome de Checkup Tool para Risk Manager, né, porque Checkup Tool era uma terminologia muito check-up, né? Tudo bem, é questão lá que a gente aqui no Brasil trabalha muito na ideia de fazer um check-up, né? Mas lá check-up é uma coisa assim de mecânico, e tool levava mais ainda essa ideia de ferramenta. E o cliente dizia, olha, mas o sistema é fantástico, isso aqui na verdade não é apenas um check-up. Você consegue fazer toda a gestão desse processo a partir desse check-up, né? E aí nós mudamos o nome do sistema para Risk Manager, alguns de vocês são usuários do nosso software, e agora recentemente lançamos o QuantRisk, que é uma solução empowered by Risk Manager, né? Que permite uma solução de gestão de riscos cibernéticos, que permite mensurar o risco de forma quantitativa, né? A gente consegue, na verdade, colocar números, o que é chamado aí, Cyber Risk Quantification, mas tudo isso baseado na ideia também de medir a maturidade da organização, né? Para que a gente possa avaliar esses riscos cibernéticos, é preciso a gente entender a nossa maturidade de segurança cibernética e aí, a partir desse sistema, monitorar essas ações. Bom, como eu disse, o primeiro passo para que a gente possa fazer essa avaliação de maturidade é definir um modelo de referência, e nós temos utilizado hoje o modelo de referência do CIS, né, os controles críticos de segurança do CIS, que é a grande referência mundial em relação à implementação da segurança cibernética. Né? Então, até ano passado eram uns 20 controles, né? Eles revisam constantemente esses controles. Atualmente são 18 controles do CIS, e se somarem as medidas de segurança, 153 medidas de segurança, onde você, na verdade, tem ordem de importância, o que as organizações precisam fazer e dividido aí, inclusive, dentro de uma estratégia de implementação. A boa notícia de utilizar o CIS, né, além de ser uma referência mundial, é que nós já temos hoje uma versão disponível do CIS traduzida em português, uma versão oficial. Se vocês forem no site do CIS e procurarem baixar os controles do CIS, vocês vão encontrar lá a versão em inglês, versão em espanhol e versão em português. Né? Além dos controles do CIS, existem outros documentos ao redor do CIS, um deles, o Guia de Privacidade, que também foi traduzido. E, spoiler aqui, em breve a gente pretende conseguir aprovar e publicar lá no CIS um anexo específico de LGPD, utilizando aí as implicações de privacidade para cada uma dessas medidas de segurança do CIS. Então, dentro desse modelo de referência dos controles críticos do CIS, né, a gente pode ver aqui no controle 3, que é um controle importante aí para a LGPD, de proteção de dados, que você tem alguns controles classificados ali no que eles chamam grupos de implementação 1, IG1, IG2 e IG3. Então, assim, o básico, que é o higiênico, é você fazer 6 dessas medidas de segurança, das 14 existentes. Então, se a gente for ali para 3.1, é o processo, né? Estabelecer e manter um processo de gestão de dados. E tem o detalhe que nos permite, numa avaliação de maturidade, por exemplo, identificar quais as evidências, né, o que a gente precisa encontrar para dizer que a empresa está no nível 1, 2, 3, 4 ou 5 de maturidade. Um dos documentos que vem agregado aos controles críticos do CIS é o documento do CISRAM. Né? Foi lançada uma versão nova esse ano, a versão 2.1, que faz exatamente essa ideia de que, a partir de 4 referências de perguntas muito bem definidas, se a empresa tem ou não uma política ou um processo definido, se esse processo está ou não, em termos de controle, implementado, se esse controle está ou não automatizado e, finalmente, até no nível máximo ali de reporte e indicadores, né? A partir dessas 4 perguntas, é possível, na verdade, estabelecer, segundo a metodologia do CISRAM, o nível de maturidade de cada organização. Né? Então, aqui dentro da visão do sistema, né, a gente aparece aqui na coluna da esquerda a ideia de que a gente pode avaliar a situação atual e, mais do que isso, definir ali uma política, uma maturidade futura. Né? Com isso também um espaço ali para colocar informações, e eu diria até anexos, né? Porque num processo, inclusive, que você precise
prestar conta para a auditoria, muitas vezes você colocar as evidências, né? Então, você tem uma política? Sim. Então, anexa aqui essa sua política. E aí, a partir daí, nós conseguimos ter aí um painel dessa maturidade do CISRAM, né? Não só a maturidade da empresa, né? Então, qual é o nível de maturidade da empresa? Tanto o nível atual quanto o nível desejado, mas também a gente consegue ter o nível de maturidade para cada controle, ou mais ainda granularmente, para cada medida de segurança. Então, para cada uma dessas medidas de segurança, eu tenho ali a minha maturidade atual, eu tenho a minha maturidade futura, e com isso estabelecer aí o meu gap, né, em relação ao que eu tenho hoje e o que eu considero que seria o adequado para o que eu deveria ter, né? Essa ideia de ter uma maturidade da empresa ou uma maturidade de um controle também pode ser aplicada ao que nós chamamos aí no quanti-risco de cenários de risco. Utilizando a metodologia do Open Fair, né, é possível filtrar não só a maturidade da empresa, mas conseguir também identificar para cada um dos ambientes, né? Então, um ambiente de back-office, ou para cada um dos cenários de risco, por exemplo, uma ameaça de ransomware, ou uma ameaça de vazamento de informações, o nível da minha maturidade atual e o nível da minha maturidade desejada, né? Então, a gente tem esse modelo de maturidade para a organização como um todo, para os controles, para as medidas de segurança, para cenários ou ameaças específicos, né? Então, com isso, vamos dizer assim, a primeira parte da avaliação da maturidade, que é definir um modelo de referência e ter um critério para que a gente possa avaliar esse nível de maturidade, ele está realizado, né? E aí podemos passar, segundo aí a ISO 31000, né, dentro de uma visão onde essa avaliação, na verdade, é você criar uma métrica e criar uma tomada de decisão em relação àquela métrica, para a fase do que nós chamamos aí tratamento de risco. Ah, mas como assim? Maturidade e risco? Sim, tudo a ver. Existe uma conexão direta, né, que quanto mais maturidade, menos risco, quanto menos maturidade, maior o risco, né? Então, a gestão da maturidade passa diretamente pela ideia da gestão dos riscos cibernéticos também, né? E nós criamos, então, um conceito também de iniciativas, né? Dado que você tem uma situação atual e você tem também estabelecida uma maturidade, que é uma situação desejada, há que se criar aí um plano de ação, né? Vamos chamar aí do que a gente precisar, né? Mas uma série de iniciativas que possam ser feitas para que, em termos do nosso orçamento hoje disponível, a gente consiga investir de forma objetiva para alterar esses nossos indicadores, né? Então, se eu tenho hoje, num determinado controle, numa medida de segurança, um nível de maturidade 2, por exemplo, e eu preciso subir desse nível de 2 para 3, eu consigo pegar o meu orçamento de segurança hoje e criar, eu diria assim, um ROI muito objetivo, né? Ou pelo menos uma demonstração de benefício muito objetivo. Eu vou investir tanto para que eu possa, no final do ano, por exemplo, sair do nível de maturidade 2 que eu tenho hoje para um nível de maturidade 3, né? Então, com isso, a gente estabelece para cada uma dessas ações ou iniciativas dentro da organização metas bastante objetivas de onde a gente quer chegar. Meta não só para a organização como um todo, né? O nível de maturidade, a cada vez que eu aumento o nível de maturidade de uma área ou de um processo, no fundo eu estou aumentando o meu nível global de maturidade da organização, mas eu posso descer no detalhe, eu posso chegar ali especificamente identificar que num determinado controle que envolve, por exemplo, gestão de identidade ou controle de acesso, aquele meu projeto de múltiplos fatores de autenticação, ele é fundamental para que eu saia de um nível 2 ou 3, para que eu possa ter, por exemplo, dentro da cobertura, né, esse controle não só aplicado, mas em alguns sistemas, mas que eu possa ter ele aplicado na maior parte dos sistemas, ou dentro de um escopo crítico da organização, que eu possa garantir a totalidade da implementação dentro daquele ambiente ou escopo definido, né? Então, com isso, a gente pode também ter a visão inversa, né? A visão de que, para atingir uma determinada maturidade, eu preciso investir um orçamento, mas também que esse orçamento seja rotulado dentro do próprio controle ou medida de segurança, né? Então, eu vou investir tanto em termos de custo estimado, e depois, é claro, né, a gente vai passar para a próxima etapa do processo, que é monitorar a implementação desse plano de ação. E detalhe, é muito comum que a gente tenha essa situação onde as empresas fazem um diagnóstico, fazem uma avaliação de maturidade, recebem um relatório feito muitas vezes aí por uma empresa terceira, na Módulo tem feito isso em várias dimensões,
e depois não faz nada, não resolve, né? Na verdade, o que diminui o risco é nós implementarmos as ações de segurança, né? Por isso, o tratamento de risco, o acompanhamento desse plano de ação, ele é fundamental para que a gente garanta que as coisas estão sendo feitas e, principalmente, que aquele orçamento previsto lá no início, em termos de plano de ação, ele de fato foi executado, né? Ou será que eu gastei mais? Ou será que eu gastei menos, né? Então, de uma certa forma, essa visão de maturidade comparada com o que eu tenho hoje e com aquilo que eu gostaria de ser para cada nível, para cada controle, me permite ter um mapa dessa jornada, né? Como a gente falou, isso não é exatamente um projeto. Você até faz um projeto para implementar uma solução, uma iniciativa, mas a gente consegue fazer uma evolução que pode ser filtrada por controle, de novo, ou por medida de segurança. Qual era o meu nível de segurança num determinado início do ano, né? Ou se eu faço isso todo mês, ou se eu faço isso por trimestre. E com isso eu consigo acompanhar de uma forma bem regular, né? E visível, né? Gestão visual, gestão por indicadores bastante objetivos. Qual era o meu nível atual lá no início do ano? Será que realmente esses investimentos eles contribuíram para que eu tivesse o aumento da maturidade no nível que eu planejei? Né? Então, essa avaliação de maturidade ela é chave, porque ela permite exatamente tirar essa fotografia da maturidade da empresa hoje, né? E criar uma estratégia, um plano de ação para que a gente possa evoluir nessa avaliação de maturidade com vista a diminuir o nosso risco e, consequentemente, aumentar o nosso nível de segurança. Então, a gente destaca que nesse processo aí é fundamental a utilização de ferramentas automatizadas para que esses processos sejam feitos de forma bem rápida, né? E eu diria que muitas vezes o grande trabalho final dessa avaliação de maturidade é gerar os relatórios, né? No caso do uso de um sistema, você simplesmente clica ou aperta um botão e o sistema gera automaticamente aquele relatório, né? Lembrando que a utilização de um sistema como uma gestão contínua, ele abre mão a necessidade de ter um relatório, onde o relatório talvez seja útil aí para questão de documentação, ou questão de registro, ou mesmo para dar um reporte para alguém, né? Eu diria até mais ainda, né? Hoje em dia é muito importante o conceito aí da accountability, né? Ou da prestação de conta, ou da responsabilização, onde muitas vezes esse relatório, né? Não só o relatório, mas os painéis, o acompanhamento de todo esse histórico, é uma grande evidência, né, de que nós estamos fazendo o trabalho de casa, né? Então, assim, a prestação de contas do que está sendo feito. Eu sei que para os gestores de segurança a dificuldade que se tem nesses tempos difíceis, né, de justificar orçamento, mas mesmo assim depois justificar não cortes de orçamento, né, ou justificar que aquele orçamento foi bem aplicado, né, e de que maneira que ele foi utilizado, até porque muitas vezes o gestor ele enfrenta a situação de que ele investiu um caminhão de dinheiro para resolver o problema, mas aconteceu o problema. Não existe segurança 100%. Né? Então, se a gente observar, por exemplo, nos principais problemas da GDPR, às vezes o pessoal fica muito preocupado com as multas da LGPD, mas em relação à GDPR, o terceiro lugar, no maior número de multas lá na Europa, não é o vazamento da informação. Seriam, na verdade, medidas insuficientes para demonstrar a segurança da informação. Então, é o terceiro lugar. Ó. Foram 228 multas que aconteceram, comparada lá com outros fatores, justamente porque as organizações, numa situação de auditoria, ou numa situação, às vezes, de uma ação judicial de um titular, ou, enfim, qualquer problema que possa ter ocorrido, elas não conseguiram demonstrar que elas fizeram o trabalho de casa. Né? Então, de novo, a avaliação de maturidade ela é a base de um plano, né? Um plano que seja, na verdade, elaborado baseado nas melhores práticas, né? As boas práticas. Né? Então, para isso aí, a gente tem feito muitos trabalhos, por exemplo, no nível de certificação para ISO 27001, mas especificamente para Cybersecurity, que é o foco da nossa apresentação de hoje, a realidade de fazer uma avaliação rápida do nível de maturidade da segurança cibernética hoje, utilizando os controles críticos do SIS, criando um plano de ação e monitorando através de indicadores, então, o andamento desse plano de ação, com responsáveis, com datas, com prazos. Eu vou pedir para a Gaia ou a Jéssica colocarem aqui no chat o link para que vocês possam ter acesso aí a uma apresentação mais pessoal para as organizações de vocês, ou se quiserem solicitar uma proposta de trabalho. Esse tem sido aí, vamos dizer assim,
um foco muito grande nosso em relação aos trabalhos de segurança cibernética, e a gente considera, sim, que nesses tempos de dificuldade, ter um diagnóstico, uma avaliação de maturidade logo no início é fundamental para dar os próximos passos, né? Então, uma avaliação de especialistas, né? Uma avaliação que pode ser feita dentro de casa, né? Mas a gente hoje utiliza muito a ideia de ter um especialista ou uma organização que, vamos dizer assim, assine embaixo esse nível de maturidade e possa também ajudar a organização com esse plano de ação. E fica também o convite, eu vou pedir para a Gaia colocar aqui o link da minha newsletter, né, semanal. Toda semana a gente tem publicado aí um artigo sobre vários temas, e nesse fim de semana eu pretendo publicar exatamente um artigo específico sobre avaliação de maturidade em cybersecurity. Então fica o convite para que vocês assinem essa newsletter, fica o convite para que vocês permaneçam conosco e nos acompanhem nas nossas redes sociais, assinem a nossa newsletter, assinem como seguidores da Módulo. E eu vou passar, então, a palavra agora para o Fernando Neri, que vai fazer a segunda parte da nossa live, falando exatamente sobre a avaliação de maturidade no mundo aí da proteção dos dados pessoais, né? Então, da LGPD. Fernando, a bola está contigo. Pessoal, fique à vontade de encaminhar dúvidas e sugestões. Vamos responder tudo no final da live. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse ponto da avaliação da maturidade, né? O Alberto falou da avaliação da maturidade em segurança cibernética, que tem um grande desafio, tá? Que na segurança cibernética não é simples, porém você possui frameworks bem definidos, né? E você precisa avaliar algo que é um conceito, que é uma prática, né? Que é uma ciência. Diferente da LGPD, que a avaliação de maturidade precisa estar ligada a requisitos de uma lei, que envolve o judiciário, envolve a agência reguladora, envolve um volume muito grande de elementos, né, além de você tratar uma prática. Então, a gente pode até achar que a avaliação de maturidade é semelhante na LGPD ou na segurança cibernética, mas a grande diferença é essa. Qualquer que fosse o segmento que nós estivéssemos falando aqui, se nós formos comparar uma boa prática internacional com uma lei, obviamente a forma de você avaliar a sua maturidade ela é bem diferente. Então, entendemos o seguinte: primeiro, a LGPD é diferente entre as organizações, né? Você tem a LGPD e as publicações associadas, as boas práticas, né, até citadas no artigo 50 da LGPD, e todos esses elementos eles vão se associando, né, dentro de um conceito, dentro de privacidade, proteção de dados, né? Às vezes você faz o projeto de conformidade com a LGPD, você não sabe nem a diferença de privacidade e proteção de dados. E um ponto é o seguinte: eu já vi que algumas pessoas estão mandando algumas perguntas. Então, vocês também podem já encaminhar, tá? Que no final o Alberto faz aí de mestre de cerimônias e dá uma organizadinha nas perguntas. Então, a conformidade com a LGPD, ela é a interseção de dois grandes elementos. Um elemento é a LGPD em si, a proteção de dados, a privacidade, e o outro elemento são os objetivos e a regra de negócio. Ou seja, a LGPD não está nesse triângulo com vértice para baixo, está na interseção entre os elementos, inclusive porque tem muita coisa na LGPD que pode não se aplicar à sua organização. Então, um bom projeto de LGPD, ele está alinhado a você saber fazer a boa interseção com o seu negócio. Eu acho que esse é um modelo de maturidade, ou seja, talvez fosse a pergunta 1 de maturidade, ou seja, a LGPD está alinhada com o seu negócio? Você, quando fez a LGPD, você considerou elementos genéricos ou você olhou realmente a associação com o negócio? Então, cada vez mais, né, a LGPD ela vai ficar proporcional. Muito bem. Existem, né, diversas referências a modelos de avaliação, de controles e de maturidade, né? Tem um até que se chama aí, paralelo aí com o CMM, né? Chama PMM, né? Que é o Privacy Maturity Model. Então, o governo brasileiro ele possui, né, dentro da Secretaria de Governo Digital, eles publicaram um modelo de diagnóstico para criar um índice de maturidade em privacidade. Existem vários elementos de privacidade, mas o que eu entendo é o seguinte: as organizações não precisam de avaliar a maturidade em privacidade, precisam avaliar a maturidade em LGPD. Isso aí faz diferença. Porque uma coisa é você olhar melhores práticas, olhar modinha, você olhar
aquilo que se aprendeu num curso, outra coisa é olhar o atendimento à lei. Eu acho que isso é uma coisa bem pragmática. É óbvio que você, eu quero fazer um self-assessment, eu mesmo quero fazer a avaliação. Legal, olha, tem vários aí excelentes, né? Tem a avaliação aqui do CIS, né, que é o Privacy Guide, que se liga com o CISAM, se liga também com o CIS-CSC e assim por diante. Existe do governo da Nova Zelândia, o governo da Austrália também tem o seu modelo de maturidade, também o governo do Canadá, o NIST tem um modelo também, né, que é o Privacy Framework, que também possui elementos de privacidade, inclusive tem versão em português também. O Privacy Guide ele tem versão em português, ele vai ter uma versão em português agora correlacionada com os princípios da LGPD, o que é uma coisa bem legal. O CNIL, para quem prefere ler em francês, mas ele também tem a versão em inglês, também tem um modelo de maturidade. O MITRE, né, usa esse conceito do PMM, né, que alguns passaram a trabalhar, mas você nota que esse é um conceito que já tá andando aí há um tempo, né? O modelo de maturidade do MITRE ele é de 2019, o do NIST é de 2020, com certeza, né, com a evolução do GDPR, da LGPD e das leis nos Estados Unidos e na China, eles vão ganhar novas versões, o que é comum nesses modelos. Então, ou seja, não falta base relacionada. O ponto é, o que significa, né, a maturidade em LGPD? Primeiro ponto, você avaliar a relevância da LGPD ao negócio e também a regulamentação, né? Às vezes o seu negócio não está muito vinculado, não tem muitos requisitos de LGPD, porém a regulamentação exige fortemente de você. Então, o que eu entendo é que existem, né, uma série de itens, né, para você tratar e você fazer esse tipo de classificação, porque às vezes a pessoa fala, será que eu preciso de maturidade, fazer uma avaliação de maturidade LGPD? Eu sempre falo o seguinte, olha, você deve refletir para ver a importância da LGPD ao seu negócio, à sua regulamentação, se você está muito ligado aí a Código de Defesa do Consumidor, a produtos, né, a bens de consumo, B2C, se você tem uma área de RH que tem muitos dados, muitos benefícios, né, distribuídos, um turnover alto, ou seja, você avalia qual é a relevância da LGPD no negócio. Segundo ponto, né, é usar a escala do CMM, ou seja, vocês vão ver que a maior parte dos modelos de maturidade usam a escala do CMM, o Alberto falou um pouquinho sobre isso. E outro elemento, né, o Alberto também comentou, é que você não vai querer maturidade 5. Eu diria o seguinte, na minoria dos seus controles a maturidade é 5. E você não olha uma maturidade média, você olha uma maturidade específica. Ou seja, se você tem, como o Alberto falou lá, 183 medidas de segurança para você implementar, a sua maturidade não é uma maturidade da organização que você aplica naquelas medidas de segurança. Não é isso. É a maturidade de cada uma das medidas de segurança que você aplica uma equação e calcula a maturidade alvo e a maturidade medida da sua organização. Outro ponto, né, é que você deve buscar uma avaliação independente, né, porque senão usa aquela história que a gente chama de um indicador de vaidade, né, ou seja, não vai dar o número que realmente vai dar o número que você quer que dê, que você acha que é interessante. Então, o sincerômetro é extremamente importante aqui dentro desse processo. Outro elemento é o foco na LGPD, ou seja, se você precisa atender a LGPD, o seu modelo de maturidade não é de privacidade, não é de proteção de dados, não é de GDPR, não é numa legislação específica, é em cima da LGPD, das normas da ANPD, das nomenclaturas que a ANPD cria, das regulamentações, né? A PEC que transformou a proteção de dados em um direito constitucional, ela também definiu que a regulamentação sobre o assunto proteção de dados pessoais é da União. Então, é importante realmente focar na LGPD. Um elemento que eu acho super relevante é tratar o artigo 50, faz sentido com relação a todo esse ambiente. E também, né, nós adotamos isso. Nós achamos que o CIS-CSC V8, né, no caso da LGPD, o Alberto falou, né, quando se faz o modelo, ele faz nos 3 grupos de implementação. No caso da LGPD, a gente acha que deve fazer só um, até para não gastar muita energia, né, porque o objetivo aqui não é substituir a área de segurança cibernética. O objetivo aqui é a gente fazer a avaliação suficiente para atender proteção de dados. E mais o Privacy Guide. Então, são alguns princípios aí que a gente usa
dentro desse modelo de maturidade LGPD. Bom, então a escala CMM, o Alberto falou, aqui eu copiei aqui uma referência do Wikipédia, é o modelo mais utilizado e exercitado mundialmente para definição de modelo de maturidade. Isso foi feito pela Universidade Carnegie Mellon, o ISACA utiliza, várias organizações usam, e eu acho realmente que não deve fugir disso aí não, ou seja, a escala é essa, hoje é a principal escala que se tem no mundo todo. Então, ao invés de ficar discutindo qual escala que vai fazer, cara, adere logo a que é a principal escala do mundo. E outro ponto também é ter atenção para o artigo 50, né? Vários projetos, né, foram implementados, você tem vários projetos, mas e aí? Como é que você está atendendo o artigo 50? O artigo 50, eu vi outro dia uma apresentação interessante, o pessoal falou o que deve e o que pode, né? Ou seja, o que é uma recomendação, o que é uma obrigação. Então, aqui nesse caso, né, a governança ela é uma recomendação, não uma obrigação. Então, ele fala aqui, ó, poderá, mas a partir do momento que proteção de dados, LGPD, privacidade, são elementos importantes para a sua organização, são essenciais para a sua organização, o assunto, independente de qualquer coisa, não precisa fazer avaliação, não precisa agradar uma pessoa X, agradar um professor tal, não, vou falar porque o Fernando falou, nada disso, pensa na sua organização, avalie o seu ambiente, que implementar o programa de governança é essencial. Se a LGPD é relevante para a sua organização, você tem que ter o programa de governança. Por quê? Porque ele está citado em vários elementos. Inclusive, aqui, olha só, quando ele fala aqui no artigo 50, parágrafo 2, inciso 1º, a linha F, ele fala que você precisa implementar o programa de governança em privacidade, é esse o termo, tá? Programa de governança em privacidade, que esteja integrado com a sua estrutura geral de governança, olha a oportunidade de integração com o negócio, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e internos. O que significa aqui? Que a área de gestão de riscos, controles internos, todas essas áreas precisam estar alinhadas com a governança, com a proteção de dados pessoais e, consequentemente, ao programa de governança em privacidade. Essa linha F aqui é ouro para quem está fazendo um programa dentro de uma organização que tem um modelo mínimo de governança, porque a própria legislação fala que ele precisa estar integrado à estrutura geral de governança. Se é uma empresa privada, uma empresa de capital aberto, uma empresa SA, é a governança corporativa, né? Que mesmo uma startup pode ter. Se é o governo, é a governança pública, ou seja, criar realmente esse tipo de modelo. E tem um outro ponto também aqui que remete para a avaliação contínua, ou seja, demonstrar a efetividade do seu programa de governança em privacidade, quando apropriado, né, a pedido da autoridade nacional. Se a NPD pode pedir para você mostrar a efetividade. Mas se não é obrigatório, cara, não é obrigatório. Mas aquilo que é opcional, para quem tem aquele conceito relevante para o negócio, realmente precisa fazer realmente esse modelo e essa implementação. Pessoal, se tiverem perguntas aí, fiquem à vontade para nos encaminhar, tá? Bom, então, da mesma forma, lá no capítulo que fala das sanções, uma das formas de você reduzir a sanção, que às vezes as pessoas têm muita preocupação, o que eu vou fazer se eu tiver uma violação de dados? O que eu vou fazer se eu tiver um vazamento de dados? Vem cá, que tal pensar nos elementos preventivos, né? Que a própria lei fala sobre isso, boa-fé do infrator. O que é boa-fé? Você fez os programas, treinou as pessoas, criou engajamento, criou as políticas, divulgou as políticas, implementou, aumentou o tamanho da senha. Cara, pensar em segurança cibernética ou proteção de dados com senha tamanho mínimo de 8, não dá mais. Então, você precisa avaliar esses elementos. E também, olha só o que ele fala aqui. Isso é uma das coisas que amenizam, né, as próprias sanções. Adoção de política de boas práticas e governança. O artigo 50, né, ele é segurança e boas práticas. Isso aqui é essencial. Você tem que mostrar que está atendendo cada um desses elementos. E, da mesma forma, né, atender aos princípios, né, e nós criamos uma matriz 5x5, que é exatamente a matriz de governança em privacidade. Eu estou perdido aqui no relógio. Desculpa, eu estou olhando para um lado e para o outro aqui, que eu estou procurando no relógio e já achei. Então, a gente precisa realmente entender. Esse é um modelo que nós entendemos que depois que você fez a implementação, você faz um programa de governança em privacidade e também fazer você faz... Primeiro você faz a conformidade com a LGPD e depois você faz o seu programa de governança. Ou seja,
O projeto de implementação, projeto, né, pela própria definição, tem início, meio e fim. O projeto ele tem um tempo, ele é no início. Aí, depois que terminou o projeto, o que você faz? O que é o elemento perene da LGPD? É exatamente o Programa de Governança em Privacidade. Sempre lembrando, tá? Se a LGPD é relevante para o seu negócio, você precisa fazer. Se não é relevante para o seu negócio, você pode até justificar que está escrito lá, poderá, né? Então, esses são os elementos que a gente entende, né? Como que você deve pegar a lei, estruturar a lei lá, que tem 477 artigos, capítulos, parágrafos, alíneas, incisos, itens, né? E você estrutura de forma a ser bem padronizada. E também a gente entende, né, que o aprendizado com a GDPR é bem relevante. Por exemplo, tem um elemento que está no artigo 37 da LGPD e no artigo 30 da GDPR, que é o chamado roupa. Isso aqui realmente é um elemento que deve ter uma atenção muito grande para ele, porque no roupa é onde você junta uma série de elementos, tratamento de dados de criança, transferência internacional você pode colocar ali. Então, é exatamente o elemento onde você estrutura, né, a sua operação de tratamento de dados pessoais. Bom, então a visão de maturidade, né, ela parte de alguns elementos. Ela parte de um conjunto de controles e requisitos, tá? Aí você define a maturidade-alvo, tá aqui, ó, maturidade-alvo tá aqui. Você tem a maturidade de cada um dos controles. Nesse caso aqui tem 140 controles. E você tem o gap, ou seja, qual é a diferença entre a maturidade que você desenhou e a maturidade-alvo. Então, esse ponto aqui é bem relevante. Então, você vai ter requisito, vai ter controle, vai ter evidência de atendimento, ou seja, quando ele faz a evidência do atendimento, porque, inclusive, a evidência do atendimento pode ser não aplicável. Então, por exemplo, o artigo lá, se eu não me engano, artigo 13, que fala sobre saúde pública, não se aplica a módulo, não se aplica a um monte de empresa. Então, legal, eu não vou medir maturidade em cima desse artigo, porque ele é simplesmente não aplicável. E tem vários casos, tá? Podem ter organizações que estão relevantes. Obrigado aí, Alexandre, pelo feedback. Quando eu distribuir o material, eu boto numa outra cor, tá? Achei que ia dar ênfase, o efeito foi o contrário, desculpe. E outro elemento aqui também, né, é a agregação por assunto, ou seja, esses controles estão agregados de duas formas. Pelo assunto da LGPD, fundamentos, direito do titular, transferência internacional, eliminação de dados pessoais, segurança, governança, privacy by design, ou seja, para você saber não só um a um, mas também agregada. Qual é o meu grau de maturidade no tratamento de dados de criança, no tratamento de dados sensíveis, no legítimo interesse, no consentimento. Então, nós também fornecemos isso, né? E aí a gente vai colorindo cada um desses elementos. Obviamente, como a gente faz aqui, modelo simples, e até para simplificar, nós adotamos todas as médias lineares, tá? E sempre trabalhamos com divisão pela quantidade, porque, inclusive, a gente acha que o desafio não é esse, o desafio não é achar uma equação sofisticada para fazer o cálculo e nem fazer um trabalho ponderado neste caso aqui, mas sim aprofundar uma boa avaliação de requisitos e controles. Então, também aqui faz agregação. E uma segunda agregação é pelo Programa de Governança e Privacidade. Ou seja, você pegar os elementos do Programa de Governança e Privacidade e saber qual é a maturidade que você tem em cada um desses elementos. E você vai passar a ter uma avaliação pelo gap. Então, por exemplo, essa avaliação, o que é o seu objetivo? O seu objetivo é ter essa coluna verde o mais alta possível. Por quê? É aquela que tem gap 0. O gap -1 ou gap +1, ele é um gap que você até pode tolerar, né, dentro dessa avaliação. Então, legal. Então, esse aqui são pontos de atenção que você fala, olha, eu preciso melhorar de alguma forma. Por que existe valor negativo e existe valor positivo? Porque esse aqui você está aquém, esse aqui você está além. Mas e se eu estiver além, não é bom? Por isso que eu falei para vocês, está vendo? Essa coluna alvo aqui, ela não deve ter 5 em todos os elementos. Como isso aqui é uma demonstração, tem um monte de 5 aqui. Mas, por mais que você queira, é aquela história, você quer maturidade 5, custa 10 milhões. E se for 4, vai custar 2. E se for 3, já vai custar 1, mas você não vai estar atendendo alguns requisitos. Então, essa é a discussão que você faz elemento a elemento.
Quando você tem um gap com diferença de 2, né, para cima ou para baixo, aí você já liga um alerta, e se tiver com diferença de 3, um alerta maior ainda, nota que nessa análise simulada aqui, a maior parte está devendo, né? Ou seja, está 3 atrás, então é um gap realmente muito grande. Por que você faz avaliação a mais? Isso não deveria ser bom? Depende. Se para você ter esse gap além do seu alvo, você gasta energia, você realmente vai você está gastando energia aqui que é essencial para você recuperar esse gap. Por isso que é bem importante, né, adotar a política do sincerômetro no alvo, para que você tenha algo bem preparado. Mas, por outro lado, pode ser que você tenha uma maturidade alta de maneira orgânica. Ou seja, não, olha só, eu fiz o meu projeto de segurança cibernética, e alguns elementos, por exemplo, controle de acesso para mim é uma coisa que eu não quero ser benchmarking, porque a maturidade 5 significa que você é referência de mercado, você é o melhor de todos, que você usa aquilo ali dentro do seu produto. Então, por exemplo, se você pega um hospital, o hospital deveria ter tratamento de dados sensível maturidade 5, mas não necessariamente ele precisa ter maturidade 5 em consentimento. Pode ser que dentro do processo dele, o consentimento seja maturidade 4. Mas você vai estar atendendo com a maturidade 3, ou seja, a maturidade 3 é você estar cumprindo a regra, você está dentro das regras. Mas eu não quero gerar excelência, aquilo ali não tem uma relevância tão grande para mim. Aí, no final das contas, né, você vai ter um cálculo aqui. Quem falou que o amarelo não está legal, pode só me dar um feedback se o laranja está legal, só porque eu estou vendo bem aqui no meu ambiente, mas pode ser que não esteja legal para vocês. Então o que ocorre é o seguinte: todos esses cálculos, agregações vão gerar um resumo. Este resumo é o seu alvo e aonde você está. Valeu, Karina, obrigado. Então, é bem importante que você saiba isso. E aqui tem o seu gap, ó, menos 1,57. Então, beleza. Qual é o desafio aqui? Será que é diminuir o alvo ou é aumentar a minha maturidade? Obviamente, a média não tira você de alguns alertas de maturidade. Tem alguns elementos que você pode ser que dentro de 140 você fala, pô, aqui tem 140 mais 4, cara. Eu vou querer acompanhar, eu vou querer olhar aquele. No hospital, por exemplo, dados sensíveis, eu tenho que prestar contas da maturidade e da maturidade de dados sensíveis. Numa escola de ensino básico, fundamental, eu tenho que prestar atenção na maturidade da LGPD e no tratamento de dados de criança. Então, todos esses elementos são bem relevantes na hora de você montar o seu modelo de maturidade para atendimento à LGPD. Partindo para o final, né, alguns objetivos e benefícios de você fazer a maturidade da LGPD. Alinhar a conformidade da LGPD com o negócio, você faz isso definindo o alvo, ou seja, antes de medir, você já faz mais ou menos esse alinhamento, tá? Que é medindo o alvo, e você vai saber o alvo tanto dos itens de governança como dos assuntos da LGPD. Avaliar o seu grau de conformidade com a lei, você consegue fazer isso. Vou ver uma pergunta gigante aqui, vamos chegar lá, o Roberto vai administrar. Facilitar a comunicação. Então, quando você tem um modelo de maturidade, você comunica melhor com os titulares, com a equipe interna, com os seus agentes de tratamento, com o regulador, com o judiciário, ou seja, você demonstrar que você fez uma avaliação de maturidade, e é um exercício de humildade, tá? Ou seja, não adianta, estou triste porque a minha maturidade deu 2 e a minha maturidade alvo foi 4. 2 motivos, ou sua maturidade realmente está baixa, ou seu alvo está muito alto. Então, você precisa fazer esse tipo de avaliação e priorizar aonde você vai investir para melhorar o seu ambiente de maturidade. Decidir, né, em bases mais sólidas, aumentar o conhecimento, ou seja, é um grande apoio, o modelo de maturidade é um excelente apoio de apoio à decisão. Aumentar o conhecimento, o engajamento e a conscientização das pessoas, melhorar a capacidade de prestação de contas. Só pedir para a Gaia, eu acho que essa agenda ficou até meio-dia, acho que não tem muito impacto, mas se puder só ajustar para 12h30, desculpa, ficou para 11h30, se puder ajustar para 12 horas. Aumentar o seu autoconhecimento, ou seja, você saber o que está implementado. Cara, LGPD é complexa, o que envolve a LGPD é complexo, e integrar com o negócio é complexo. Então, você tem complexidade em 3 dimensões, tá? Da lei, dos conceitos, das boas práticas que envolvem,
e também do seu negócio. Então, aumentar o conhecimento em cima daquele processo, em cima da avaliação, eu acho que é uma providência bem importante. Você poder prestar contas, né? Tem muito cliente nosso que fala, cara, meu cliente, para eu entrar numa concorrência, eu preciso de prestar conta, falar sobre LGPD. Olha, um relatório de maturidade é excelente para isso. Obviamente, né, eu falei para vocês lá no início, análise independente. Vocês, quem fez essa análise? Fui eu mesmo. Quer dizer que você se avaliou. Embasar a estrutura de controles, ou seja, como é que a gestão de riscos faz? Eu tenho visto muito acontecer que a área de gestão de risco, a área de auditoria, a área de controles internos cria um ponto de verificação, ou pontos de auditoria, ou item de controle, que são fora da realidade da LGPD. Por quê? Porque eles olham algum padrão internacional, olham um modelo de privacidade, escutam algumas modinhas e criam um controle em cima daquilo e não focado na LGPD. Então, você facilita a sua comunicação e cria uma linguagem comum. Eu acho que educar as áreas de controle, a estrutura de controle é essencial, tá? Conversar com a auditoria, o que ela precisa ver, o que ela precisa avaliar, porque senão ela vai chegar e vai falar, por exemplo, tem um cliente nosso que a auditoria focou muito em consentimento, mas o número de operações de tratamento de dados que essa organização tem no consentimento é mínimo. Né? Então, entender esse processo acho que é uma coisa bem importante. Apoiar o planejamento e justificar os investimentos. Eu quero pedir investimento. Para quê? Para melhorar a minha maturidade. Legal, você já criou a sua linguagem comum. E também adotar indicadores efetivos. Tá? O indicador de maturidade, mesmo que você estruture, você faça uma divisão, aí depois você pode, eu quero fazer a avaliação da maturidade por produto, por negócio, porque cada produto, né, pode ter uma maturidade-alvo diferente, né? Você pode ter uma app, você pode ter um sistema. Vou dar como exemplo aqui o iFood, né? Ele tem 2 produtos, né? Ele tem um produto que é o pedido de comida e tem também o produto que é o cartão. Com certeza, a maturidade-alvo desses produtos nos diferentes itens é diferente. Tá? Então, por isso que a gente precisa realmente estar alerta, ou seja, olhar para o nosso portfólio, para a nossa atuação de mercado. Entender o negócio é mais importante do que entender a LGPD. Eu não tenho dúvida, ou seja, o que é mais importante? Às vezes o cliente me pergunta, o que é mais importante? E isso eu aprendi há 3 anos atrás, né? O nosso consultor e guru aí, Fernando Fevereiro, ele é português e presta muita assessoria na Europa. Há 3 anos atrás, quando começou a história de LGPD, eu falei para ele, vem cá, cara, aqui no Brasil está uma discussão. O DPO, ele deve entender de segurança, deve entender de TI ou deve entender do jurídico? Ele falou, cara, tem que entender do negócio. E eu acho que realmente é esse o caminho. Então, concluindo aqui, o que é, né, essa avaliação de maturidade? Como é que a gente chega e faz esse processo? Nós apresentamos o método, né, as equações, fazemos uma dinâmica para definir a maturidade-alvo ou maturidade desejada, fazemos a avaliação da maturidade da LGPD, a avaliação de segurança cibernética no controle 1 e também, no final, entregamos um relatório e uma apresentação executiva. Tá? Pode ter certeza, eu acho que é um ótimo complemento aí para o trabalho de vocês e vou passar para o Alberto para a gente poder partir para as perguntas. Se alguém tiver dúvida, ou essa apresentação nós podemos fazer, ou outro tema, né? Podemos fazer para a organização de vocês, é o nosso modelo de atendimento ao cliente, fazer apresentações, tá? Então, aqueles que quiserem trocar ideia, pedir uma proposta, nós vamos deixar aí um QR Code para vocês depois poderem fazer esse tipo de solicitação. Então, já vi que tem algumas perguntas aí, o Alberto já deve ter lido, até organizado todas elas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá joia. Obrigado, Fernando. Chegaram bastante perguntas aqui, a gente vai tentar responder rapidamente para também não atrasar muito. Até uma pergunta do Johnson Bonazza aqui, né, que ele pergunta se com a aplicação dessa metodologia, se é possível estabelecer um ROI sobre o investimento em segurança da informação. Excelente pergunta, Johnson. Na verdade, até a gente pode definir essa questão do ROI até com duas vertentes, né? Quer dizer, na verdade, esse retorno do investimento, já que a gente sabe medir o investimento, falta só medir o outro lado da moeda, que é o retorno, né? Esse retorno, ele tanto pode ser algo bastante tangível e monetário, quantitativo, né? A gente tem falado muito sobre gestão de riscos quantitativos, né? Então, convido vocês acessando o YouTube da Módulo, vocês vão encontrar diversas lives que a gente tem feito falando sobre esse assunto. As minhas 3 últimas newsletters dessa semana, da outra e da outra, foi só falando sobre a metodologia do Open Fair, falando sobre gestão de risco quantitativo. Então, neste caso,
você conseguiria ter um ROI assim bastante monetário. Mas o mais interessante, ficando aqui no nosso foco da live, que é a questão da avaliação da maturidade, é que o maior problema de você justificar o ROI, o retorno de qualquer investimento, é você ter um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Que se você gasta o dinheiro, mas depois você não consegue dizer que você melhorou alguma coisa, né? Como é que você vai demonstrar um retorno, né? Então, por isso, a gente gosta muito da ideia que a gente abrevia chamando aí de GESP, né? Que é gestão por indicadores, né? Então, o fato de você ter indicador de maturidade, o fato de você ter indicador de risco, indicador de segurança, é a base para você poder dizer que hoje você tem um determinado nível de segurança ou de maturidade e que, baseado em um determinado investimento, pretende-se chegar a uma melhoria desse nível, né? Então, sim, a resposta bem objetiva é sim essa metodologia e principalmente o modelo de avaliação de maturidade, onde você define não só um diagnóstico da maturidade atual, mas você tem condição, com essa visão que o Fernando trouxe, né, que é a visão de você atender regulamentações, atender normas internacionais, atender requisitos específicos da lei, você de fato criar aí uma maturidade desejada. E aí esse investimento é a sua jornada, né? Assim, o nível 5 de maturidade é lá o topo do Everest, o cume, né? Então, assim, é um caminho que você tem que sair de onde você está hoje. Ah, eu estou aqui no primeiro platô. Ok, você não vai conseguir de um dia para a noite virar e sair lá no topo da montanha, né? Então, você cria uma estratégia, né? Olha, assim, diante do orçamento que a gente tem disponível hoje, eu vou fazer um investimento para fazer a implementação básica desses principais controles do IG1 e vou, inclusive, garantir que eles estão implementados, ainda não é na maior parte dos sistemas, mas eu vou, por uma metodologia, escolher os sistemas mais críticos e implementar os controles ali. E eu atinjo um nível de maturidade. Tá? Esse é o retorno do meu investimento. Então, ao fim do ano ou ao fim do período de medição, você tem condição de dizer, eu estava naquele ponto e olha para trás, eu consegui caminhar nesse outro ponto. Porque o inverso é verdadeiro, né? Imagina você gastar um monte de dinheiro da organização e depois você medir, vamos dizer assim, a meta que era desejada e chegar à conclusão de que você não saiu de lugar ou até escorregou para trás, né? Por algum motivo aí, alguma coisa andou para trás. Então, a gente considera, sim, que essa prática do uso da avaliação de maturidade com um relatório bastante preciso do nível de maturidade atual, uma espécie de diagnóstico, né? Um exame que você faz, e a maturidade desejada é a base para você criar um plano de ação, e aí o ROI é exatamente você garantir que você está cumprindo aquele plano de ação em relação às metas definidas. Fernando, eu vou passar uma pergunta. Também já agradecer aqui vários amigos que eu já vi que estão nessa live aqui, das antigas, aí, ó, quando eu falei usuários do Checkup Tour aí, ó, Zé Valdir, Sérgio, Armando, Fabiano, eu vou até nem falar o nome de todo mundo que eu vou esquecer aqui. Mas uma turma grande aí que está prestigiando a gente aí, nossos primeiros usuários da longa data aí, alguns até usuários de Curió, hein, gente? Mas, enfim, vamos lá, Fernando. Tem uma pergunta aqui do Leandro, que ele pergunta qual é a diferença de fazer uma avaliação de maturidade e de uma avaliação de conformidade. Acho que você pode pegar essa, depois eu trago outras. Não, legal. A avaliação de conformidade, né, basicamente, é sim, não, ou implementado, parcialmente implementado ou não implementado, né? Ou seja, você verifica se você está atendendo ou não. A avaliação de maturidade, ela aumenta o grau de precisão da resposta, né? Então, ela fala qual o nível de maturidade que você atende. Vai desde o 1, que é básico, ao 2, que é informal, o 3, que é implementado, né? E aí vem o 4 e o 5, que são níveis de excelência. Então, a média, né, não deve ser 5, a média deve ser, em tese, 3, a não ser que você tenha uma proporção grande de itens que são aplicados junto ao seu negócio. Por isso que é importante, realmente, você fazer a definição bem precisa, né, o mais preciso possível, da maturidade-alvo. Então, essa basicamente que é a diferença. Então, e é relevante, né, você ter um modelo para isso. Né? Eu sempre falo o seguinte, cara, você precisa ter um glossário. O que é privacidade, o que é proteção de dados, por que em alguns lugares a LGPD fala em privacidade, na outra fala por proteção de dados, o que é segurança da informação, o que é segurança cibernética, e também como que é feito o modelo. Eu faço modelo por conformidade, eu faço modelo por
modelo de maturidade. A maturidade, ela é mais sofisticada, ela é mais ampla e permite você abarcar todo mundo, né? Joia, obrigado, Fernando. Tem um comentário aqui do Edson Sivieri aqui, né, da questão aí de que santo de casa não faz milagre, né? Acho que só aproveitar esse comentário, nós que estamos envolvidos aí no desenvolvimento das normas internacionais, na verdade, assim, existe uma necessidade, né, de que a gente realmente não precisa reinventar a roda. Eu tenho participado dos vários comitês internacionais, da ISO, o próprio comitê do CIS, o comitê do Oval Board, o comitê do Open Group, que está desenvolvendo o Open Fair, né? Então, o que a gente vê hoje é que o Brasil, seja através de iniciativas pessoais ou até iniciativas de organizações, né, como a ABNT, no caso da ISO, a gente tem assumido um protagonismo importante da definição desses padrões, né? Então, é muito útil, né, no caso específico da segurança cibernética, que a gente utilize mesmo os padrões que são os padrões internacionais, principalmente porque nós temos colaborado no desenvolvimento desse padrão, né? Adaptando, ajustando. Como eu falei para vocês, na questão do guia de privacidade do CIS, nós estamos prontos para publicar lá no CIS um anexo específico para a LGPD, porque essa é uma necessidade brasileira, né? Então, existe lá no guia de privacidade original referência aos princípios do GDPR, aos princípios FIP, que são muito utilizados lá nos Estados Unidos, mas e os princípios da LGPD, né? Então, esse anexo vai ser exatamente essa visão. E aí eu devolveria também até essa mesma consideração para o Fernando, porque é exatamente esse aspecto de como é que fica essa questão específica, né, no caso da análise de maturidade da LGPD, não é uma análise geral de privacidade, por exemplo, como a gente pode fazer da 27701 ou de uma referência internacional de um modelo de maturidade de privacidade, né? Quando a gente está falando de maturidade da LGPD, a gente está falando mais específico, não é isso, Fernando? Assim, o caso, a questão da LGPD, é óbvio que não existe um modelo jurídico, né, para determinar o que é a maturidade. Você faz sempre algo proporcional, assim como em todo modelo de compliance, como em todo, e que também cabe interpretação, porque, nota, a lei é feita uma vez, cada organização tem o seu negócio. A LGPD é diferente para cada organização. Muitas vezes, os parâmetros, da mesma forma que eu falei para vocês, né, desse caso, que nós estudamos de uma organização na qual o consentimento é algo super básico, é simples. Seria talvez até possível abrir mão de negócios de operações de tratamento de dados pessoais, nesse caso dessa organização, que tenha consentimento. E a auditoria praticamente concentrou os pontos de auditoria no consentimento. Ou seja, tem um desalinhamento, ou ele pode ter visto genericamente, ou alguém fez um curso que o professor falava muito sobre esse assunto. O que é importante, né, não é ficar um acusando o outro de certo ou de errado, mas você buscar o consenso, buscar a discussão, buscar o alinhamento, buscar a integração com o negócio. Então, quando você fala em LGPD, tem essa diferença, que é um atendimento à lei, que tem sanções e que pode ter um impacto alto no negócio. Eu não tenho dúvida. Esse modelo, esse desafio, é um desafio de gestão de riscos. Tá? Então, você precisa estar associado à gestão de risco e quem define, quem decide é o negócio. Então, eu vejo muitas vezes uma opinião deveria ser assim, não deveria ser de outra forma, mas realmente quem faz a definição é o negócio. Tem essa pergunta grande aqui do Felipe Arruda. Na verdade, a pergunta até é pequena, mas ele colocou os considerandos aí que vem lá do guia orientativo para definição dos agentes de tratamento de dados do encarregado, né, lançado pela ANPD. Mas o Felipe pergunta, Fernando, como é considerado, por exemplo, o funcionário público, os indivíduos subordinados dentro da LGPD? Qual a maneira mais adequada de formalizar essa relação de subordinação dentro do modelo de referência apresentado, para que o nível de maturidade seja aceitável? Tá, olha só, ele lembrou bem, né, esse documento da NPD, que é um documento realmente de muito bom nível, e a gente pode usá-lo aí como referência. Quando a gente começa a falar sobre esse ponto do servidor público, né, das pessoas dentro da organização, elas atuam como representantes do controlador. Né? Então, a LGPD ela não fez determinação de pessoas, tirando, né, o encarregado, que é o DPO, que tem responsabilidades específicas, né, e que podem também ser definidas pela organização, pela LGPD, desculpe, pela NPD.
Então, houve alguma confusão, várias organizações, né, soltaram políticas dizendo que os próprios funcionários ou servidores públicos tinham representação de controlador ou de operador. E esse documento que você citou, Felipe, ele busca ajustar esse ponto, tá? E fazer essa definição. Você querendo, a gente pode até trocar uma ideia, a gente mostra para você alguns papers também que falam sobre este assunto. Mas o que é importante é o seguinte, nós trabalhamos muito com o que a gente chama de ponto focal. Então, uma área tem um ponto focal, na GDPR chama-se muito de Privacy Champion ou Data Protection Champion, que são as pessoas, ou numa área, ou responsável por um sistema, ou responsável por uma operação de tratamento de dados pessoais, que ajudam no processo, da mesma forma que ajudam em compliance, ajudam em segurança. Isso é cada vez mais comum. Como todas essas atividades precisam estar ligadas no negócio, existem pessoas da área que apoiam esse modelo. Tem isso para ESG, para governança, para compliance, para meio ambiente, para equidade, para antidiscriminação, para combate à corrupção. Ou seja, você envolve as áreas e coloca pontos focais para os diversos elementos. Joia. Bom, tem um comentário do Newton Moreira, que é interessante aqui, que estamos buscando, né, Fernando? Estamos buscando tirar o atraso contra a LGPD devido à baixa maturidade em LGPD e segurança que temos, a falta de gestão de riscos, incidentes de segurança ocorridos sistematicamente, os vazamentos de dados, etc. Estamos respondendo à NPD. Então, eu vou até passar para você, mas antes, né, essa questão como o Newton colocou, né, de que ele está tirando o atraso, né? Está todo mundo tirando o atraso, porque isso é uma corrida de gato e rato, né? A gente vê que a cada vez que a gente, na verdade, atinge um determinado nível, um patamar de segurança, né, o contexto muda, os ataques ficam mais sofisticados, né? Agora, por exemplo, em segurança cibernética, a gente está vendo um aumento muito grande do chamado ataque insider, quer dizer, pessoas de dentro da organização que vendem as informações ou vendem os seus acessos para que os hackers, os agentes maliciosos tenham a informação. Então, constantemente, se a gente ficar parado, é uma escada rolante que anda para trás, né? A gente vai descer. Então, o que eu diria é que nessa linha de definir aí, de tirar o atraso, né? É necessário nesse plano de ação, não vai dar de novo para fazer tudo, né? Então, o CIS, por exemplo, ele orienta a questão da ordem dos controles e das medidas de segurança, orienta também, dentro dessa ordem dos controles, o que é o grupo de implementação 1 para fazer primeiro, que é a higiene cibernética, né? Se você não tem o grupo de implementação 1, não adianta nem passar para o 2. E se você não fez o 2, não adianta ir para o 3. O 3 é o completo, é fazer todas as 153 medidas de segurança. Mas a gente costuma, nos nossos projetos de avaliação de maturidade, colocar um componente importante que dá a noção aí da mentalidade de risco, para conseguir identificar para a sua organização, para o seu momento, para as suas necessidades, para os seus atendimentos de compliance, uma relevância ou para que a gente possa definir uma prioridade. E aí esse plano de ação, ele é um plano de ação numa jornada de curto, médio e longo prazo. Então, tem ações que tem que fazer já, né? Tem ações que podem fazer daqui a pouco, daqui a 3 meses, 6 meses, até o final do ano. E tem ações que a gente pode deixar para fazer no ano que vem, 2023, 2024, né? E aí eu devolveria agora a questão aqui para o Fernando, sobre o ponto de vista da LGPD, né? Porque o Newton diz aqui, criamos uma área ligada ao gabinete do ministro, fizemos isso, fizemos aquilo, estamos apenas engatinhando. O que na sua visão, no caso da LGPD, na verdade, são assim as ações principais em termos de prioridade ou relevância? Um ponto que tem, a prioridade é atender aquilo que o negócio ou a regulamentação prioriza, né? Se você não tem pressão da sua autoridade reguladora, por exemplo, instituição financeira que vai adotar, que adota o Open Banking, ele tem lá recomendações específicas, tá? De consentimento, prazo para consentimento, além da LGPD, está na regulamentação do Banco Central de Open Banking. Então, isso aí passa a ser uma prioridade para você. Então, você tem que fazer realmente a sua avaliação de negócios, né? Um ponto que realmente é bem relevante, eu até esqueci de fazer esse slide aqui, é quando fazer a avaliação de maturidade. Eu sugiro o seguinte, cara, se você não terminou o projeto, não faça, porque você só vai saber o que você já sabe, que você não está com um grau de maturidade adequada. Então, é bem importante, por exemplo, que, tipo assim, ter um modelo, como o Alberto falou, né? O CIS, ele tem lá organizadinho, né? O índice
o grupo de implementação 1, 2 e 3, além disso, ele tem os controles numerados de 1 a 18 dentro da sequência. Tudo isso é estruturado, tá? Mas nós podemos realmente ajudá-los dentro dessa visão. A gente pode até fazer uma apresentação para vocês, tá? O que é, como é que começa, porque quando você fala tá tirando o atraso, né? O Alberto falou, todos estão realmente, alguns estão mais avançados, outros menos, mas esse desafio realmente é muito grande e o dia a dia tem mostrado, né, essa vinculação com o negócio, né? O Tribunal de Contas divulgou bem recentemente uma pesquisa que ele fez, e isso vai ser uma coisa que vai acontecer para sempre, ou seja, LGPD é para sempre. Obrigado, Fernando. Nós já passamos alguns minutos aí do nosso tempo previsto para poder responder as perguntas de vocês. Está chegando mais perguntas, mas a gente pode depois responder e encaminhar depois, né? O Felipe, inclusive, agradece aqui a resposta e diz aqui que luta para que os guias da ANPD sejam mais conhecidos, né? E o Alexandre complementa que a ANPD até recomenda o framework do CIS, tem uma planilha de controle bastante relevante. É verdade, a gente tem que realmente tirar o chapéu para os nossos amigos ali da ANPD, eles têm feito um trabalho fantástico na publicação de guias de orientativos, né? No pouco tempo de existência da ANPD, o material publicado aí é bastante esclarecedor, com guias, com orientações, tem uma visão moderna, né? De uma visão quase que consultiva, né? Não é aquela ideia que o pessoal tinha lá, aquele horror de que vai ser uma multa, que o NPD sairia aplicando multas em todas as organizações. Então, os guias têm sido muito produtivos, eles estão trabalhando conosco até na revisão também desse anexo da LGPD, para que a gente possa não cometer nenhum erro ali ou algum esquecimento em relação às orientações que hoje em dia estão sendo dadas ou que precisam ainda ser dadas, né? E sim, realmente o framework do CIS hoje, ele é uma referência não só pela ANPD, mas o CGU, o TCU, o Banco Central, quer dizer, todas as organizações têm utilizado o framework do CIS como uma referência. Fernando, acho que você pode fechar, responde também que o Tá. pessoal Eu vou pergunta. fechar fazendo um pinga-fogo aqui, que a gente não vai conseguir responder todas. Então, eu vou bater. O Julierme aqui falou sobre maturidade institucional ou maturidade por serviço. Um abraço, Julierme. O negócio é o seguinte: a gente sempre sugere o seguinte: começa pelo institucional e depois você faz a capilaridade, porque pode não ser por serviço, né? Pode ser por área, por processo, por operação de tratamento de dados pessoais. Então, o que eu realmente acho que é importante é você meio que decantar as coisas, né? Ou seja, colocar para cima aquilo que é mais relevante, não é mais relevante da organização, né? Porque às vezes as pessoas ficam com ciúme, né? Falar, pô, isso é mais importante. Não é importante do ponto de vista da proteção de dados. Então você decanta aquilo ali, pega a superfície e trabalha em cima da superfície. Eu acho que é impossível você fazer qualquer programa, e muitas vezes uma área técnica começa isso, olha, eu quero atender na abrangência e na profundidade. Cara, impossível. Não tem chance. Ou abrangência ou profundidade. Mas a nossa ideia é você começa na abrangência e mergulha a fundo nos temas que são principais. Acho que isso pode ser um caminho interessante, né? Esse exemplo do iFood que eu dei, ou seja, ele tem 2 linhas de negócio, mas cada linha de negócio, né, pode ter não só maturidade diferente, como também níveis, alvos de maturidade diferentes. Não é que não deve ter, tem maturidade. Quando você avalia o negócio, isso ocorre. Valeu, o Johnson fez um comentário aqui, obrigado. A Jane aqui agradeceu, né, que vai levar para o comitê. Fica à disposição, se quiser que a gente faça a apresentação, Jane, para vocês. Estamos à disposição. Um monte de elogio. Pessoal, crítica, viu? Falem mal também, ó. O Roberto, quando começou, o fone não estava ligado, eu me enrolei aqui na hora. Manda coisa ruim para a gente melhorar. Obrigado a todos aí. Alexandre. Jane, a nomenclatura aqui tem um dos slides, tá? Eu vou mandar para você esse material. Ulisses aí, um abraço. Tirando atraso aqui, realmente todo mundo está tirando atraso. Deixa eu ver aqui. A questão do CIS, né? O documento do CIS, ele não é da ANPD, tá? Que faz a recomendação hoje, né? Quem faz é a Secretaria do Governo Digital e também o Tribunal de Contas da União. Realmente, os dois são casos assim, bem bacana, excelente, um trabalho muito bem feito com relação a isso. Tá? Se fosse ruim, a gente falaria também. Na verdade, vocês nem comentariam se fosse ruim. Compartilhar o material, sim, vamos compartilhar. Eu vou botar no meu LinkedIn daqui a pouco, tá? Esse material. Vou até incluir esse slide de quando fazer a LGPD. Elogiaram o Julierme aqui. Elogiar o Julierme é fácil, viu? Eu acho fácil. Parabéns, obrigado. Beleza, pessoal. Detalhe, beleza, Jane, eu já mando para você. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Pessoal, então é isso. Chegou aí o nosso final. Obrigado a todos, tá? Acho que esse tema é super rico.
Com certeza, se a gente for falar daqui a 6 meses sobre esse mesmo tema, vai ter um monte de novidade. A gente aprende a cada dia e eu sempre falo para o pessoal que fazer LGPD é um exercício diário de humildade e de aprendizado contínuo. Então é isso. Obrigado a todos, até a próxima e obrigado pela atenção. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Até logo. Tchau, tchau.